Vocês já estão cansados? Ou vocês querem mais da parte de Deus? Espera aí, que eu acho que só o Negrete que quer. Ô Negrete, eu sei que você quer um cara que tem fome e tudo, mas você vai permitir... Alô? Ô? Que é isso, Capiroto já começou me provocando. E aí, Negrão, você vai permitir repartir essa fome com a galera? Será que se eu perguntar de novo os caras vão ter fome de Deus? Quem aí está querendo mais da parte de Deus? Amém? Aí, o Negretão contagiou a galera. Glória a Deus. Então, afine seus ouvidos naturais. Acima de tudo, afine os seus ouvidos espirituais. Dê olhos para o seu coração. Dê ouvidos para o seu coração. Porque o Espírito Santo vai falar com você essa noite, mais e mais. Amém? O tema da mensagem de hoje, não sei se foi possível projetar arte, vivendo o propósito de propósito. Olha que legal, que criativo, hein? Vivendo o propósito de propósito. Então hoje é óbvio que eu vou abusar da proximidade com vocês. Se lá em cima eu pulo para vocês participarem comigo, aqui tão pertinho, vocês vão praticamente pregar junto comigo, até porque é o Espírito que está conduzindo, então vocês vão me ajudar nisso. Então a gente observa que no próprio tema da mensagem, tem 2 vezes a palavra propósito. Então com certeza isso vai ser uma chave para nós hoje. Primeiro, eu quero ouvir de vocês, e eu quero que seja a sua opinião, tá? Não existe certo e errado, existe a sua opinião, o seu entendimento. Pode ficar tranquilo que aqui não vai ter uma nota para que você fale. Eu quero ouvir vocês. Eu quero que você fale o que você entende sobre propósito. Se alguém chegasse para você e perguntasse hoje, Gabi, acabei de ouvir essa palavra aqui, o que é o propósito? Eu acho que é um porquê de algo. Ok. Vamos pegar mais algumas pessoas, eu quero ouvir vocês. Deixa eu ver quem sempre fica quietinho aqui. Olha lá. Eu gosto quando os caras olham para baixo. Quando os caras olham para baixo. Vai, Breno. Propósito de vida? O que é o propósito para você? O propósito é o que você nasceu para fazer. Boa. Uau. Deixa eu ver, deixa eu achar umas meninas aqui. Vamos ver uns mais no fundo aqui. Deixa eu ver alguma menina do fundo. Deixa eu ver. Olha lá. Deixa eu pegar. É Isa, né? Eu acho que propósito é o que tem preparado pra gente, algo de Deus, preparado pra gente, pra nossa vida. Deixa eu aproveitar aqui já o Gu Bonori, então, né? Dificilmente você tá sentado, né, Gu? Então eu vou aproveitar. Eu acho que tem a ver com o objetivo. Top, gente. Senão eu vou ficar até amanhã aqui, depois a gente participa mais. Vocês falaram várias coisas e todas fazem sentido. Propósito é exatamente o que vocês falaram, um objetivo. É o que eu nasci, é um porquê, é um para quê. É isso mesmo. Propósito, se a gente olhar no próprio dicionário, a definição que nós temos, uma das definições é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. E nós poderíamos traduzir para várias outras frases, outros significados, como a razão da sua existência. Qual é a sua missão aqui nessa terra? O porquê, para que eu nasci? Basicamente, nós poderíamos resumir o propósito nessas definições. E como eu coloquei 2 vezes, eu coloquei o propósito, depois o de propósito. Quando a gente fala, nossa, esse cara fez isso comigo, essa pessoa fez isso comigo de propósito, é porque a pessoa fez intencionalmente. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela quis fazer algo. Porque às vezes acontece uma coisa que não é de propósito, é sem querer. Então às vezes a gente está lá tomando café em casa, aí você vai colocar café, vai colocar um leite numa xícara, aí você bate o braço sem querer porque você pegou, escorregou, quebrou. Os nossos pais, para quem já é casado, às vezes a esposa fica brava, era a minha xícara preferida que você fez. Fala, desculpa, foi sem querer. Acontece. Agora é diferente se a gente estiver num casamento judeu, que os caras pegam os pratos para comemorar e
e celebra, vai todo mundo quebrando, porque é um costume, uma cultura. Então, se nós formos juntar então essas palavras, o nosso tema é: você tem um propósito, você nasceu para algo, existe um objetivo de vida para você, e você precisa viver isso de forma intencional. Você tem que buscar isso, você tem que querer isso, porque não pode ser sem querer, não vai ser sem querer. E aí nós partimos para algumas ramificações, porque nós trouxemos definições de propósito. E aí eu pergunto para você: tem como alguém imaginar e tentar viver um propósito seu, vamos dizer assim, um propósito carnal, algo que eu desejei? É possível isso? Vocês acham que sim? Alguém pode chegar e falar: ó, eu quero ser médico, e se esforçar e conseguir alcançar isso? É possível? É possível, né? Com certeza. Por quê? Porque é um propósito, é algo que você imaginou e falou: eu quero viver, e se preparou para isso e você alcançou. Por exemplo, um garotinho, um adolescente, um pré-adolescente, ou até mesmo um jovem, gosta muito de futebol, e todas as vezes que ele assiste os seus jogadores preferidos, os astros, olha muito o Messi, e ele começa a olhar o Messi, começa a ver o futebol do Messi, começa a ver o estilo de vida do Messi. Pô, o Messi tem mansões, tem carros, o carro que ele quiser, ele compra o que ele quiser, e aí de repente isso inspira o menino, e aí isso gera nele um propósito, um desejo de viver aquilo. Cara, eu nasci para ser jogador de futebol. Ou seja, é algo que ele mesmo gerou por um desejo do seu coração. Ele olhou e falou: quero ser como ele, porque na minha definição isso é ser feliz. Isso é um propósito humano, isso é um propósito carnal, gerado na própria carne, através do próprio entendimento e o desejo dessa pessoa. Isso é possível e acontece muito. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando: cara, eu me tornei jogador de futebol, eu me tornei médico, me tornei qualquer tipo de profissão, porque eu vi aquela pessoa e eu quis ser igual a ela. E muitas vezes consegue. Só que nós temos um outro tipo de propósito, um outro motivo pelo qual você nasceu, um outro projeto que foi preparado e planejado para você, que é o propósito que vem direto do coração de Deus. É um propósito eterno, é um propósito que não tem origem no seu coração, ele é implantado no seu coração. É o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, porque Deus, Ele é o arquiteto. Se esse nosso Deus que criou a terra com uma capacidade absurda, foi fazendo tudo organizado, você acha que quando Ele criou o homem, que Ele mesmo disse que seria a sua imagem e sua semelhança, que Ele mesmo falou que é a coroa da criação, Ele ia fazer algo sem projetos? Ele tem um projeto para cada um que está aqui, um projeto específico. Então existem projetos humanos que o próprio ser humano busca, deseja e vive, e existe o projeto de Deus para nós, que Ele compartilha. Então nós precisamos ter bem claro isso. Nós vimos o que é um propósito, nós vimos agora que temos dois tipos de propósito, e agora nós vamos ver qual que será que é melhor, qual será que você quer viver. Eu sei, você nem precisa responder, eu sei que a sua resposta vai ser que você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, porque se alguém chegasse para mim e falasse, imagine, Efraim, chegasse o cara que fez essa guitarra, é a Gibson, né? O cara, o dono, o projetor, o cara que fez. Se você quisesse ouvir dicas sobre instrumentos, você perguntaria para o cara que fez a guitarra, ou você perguntaria para o Asato, que toca muito bem? O cara que fez. Então, se você quer saber qual propósito é melhor para a sua vida, eu aconselho você a perguntar para aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem, aquele que sabe todos os dias da sua vida, aquele que te conhece antes mesmo de você vir à existência. Só que Deus, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é um pai, Ele é relacional. Então Ele não vai forçar você a viver o propósito da terra, o seu próprio propósito, o seu próprio desejo. Ele não vai fazer isso. Por isso que a nossa vida é fruto de decisões
de escolhas. Para você entrar no céu, e é o desejo de Deus, está na palavra, que todos alcancem a salvação. Deus quer que todos vão um dia lá para o céu e morem com Ele. A Bíblia é clara em dizer que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. O inferno não foi preparado para o ser humano, não era para ter nenhum ser humano lá. Mas Deus, Ele é tão incrível, Ele nos fez tão semelhante a Ele, que Ele nos dá o poder de escolher, de decidir. Ele é um Pai. Se nós pensássemos o contrário, e hoje eu posso dizer isso, seria a mesma coisa que eu chegar para o Davi e falar assim: Davi, você vai me amar porque eu estou falando, não quero saber, você não tem escolha, você vai me amar, você vai me amar, você vai me amar. Cara, que frustrante isso, saber que eu estou projetando no meu filho um robô. Agora é diferente quando eu amo ele com palavras e gestos e sai da boca dele: papai, eu escolhi te amar, eu decidi te amar porque você me mostrou o quanto você cuida de mim, porque todos os dias eu vejo o quanto você me protege, o quanto você provê na minha vida. Então eu entendi o quanto você me ama e eu me rendo a esse amor. Então é isso que Deus faz, Ele nos mostra, mas a decisão, a escolha sempre será nossa. E é muito legal isso, porque às vezes a gente fala que as pessoas começam a dizer: nossa, aconteceu isso na minha vida, nossa, foi o fruto da movimentação dos astros, nossa, isso foi por acaso, uau, nossa, que coisa doida, de repente eu passei ali e falei com a pessoa certa e hoje eu estou na igreja, que coisa, né? Parece que a natureza está a meu favor. E eu quero dizer para quem já declarou que Jesus é Senhor na sua vida, então eu estou falando para os cristãos. Para um cristão não existe acaso. Para um cristão não existe algo que, simplesmente aconteceu por uma movimentação de alguma coisa mística. Não. Para as pessoas que ainda são ignorantes, elas acreditam nisso. Talvez ela fale: eu estou vivendo o meu propósito porque teve um dia que caiu uma maçã na minha cabeça, e aí eu entendi que eu tinha que plantar maçãs, e aí agora estou milionário. Ele vai pensar que é isso. Para nós, aqueles que creem no poder do Evangelho, para os filhos, a gente tem a revelação de Romanos 8:28. Um versículo conhecido e que tem que ficar cravado no nosso peito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito. Olha aí Deus nos revelando que Ele tem um propósito para cada um de nós. Nem precisava estar escrito, faz parte da própria essência dEle. Mas Ele fala que para aqueles que se rendem ao seu propósito, para aqueles que amam a Ele, todas, absolutamente todas as coisas contribuem. Todas é todas. Então se uma folha da árvore cai, ela contribuiu para algo. Por mais que você pense que isso é louco, é impossível. Nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que governa o mundo com a palma da mão. Então o que é isso para Ele? Então na nossa vida não existe acaso, existe um Deus arquiteto, projetor no controle. E olha que legal, algumas chaves que eu vejo nesse versículo. Deus age, sabemos que Deus age, ou seja, Ele sempre está no controle, Ele sempre está agindo. Todas as coisas, Deus age em todas as coisas, já falamos, todas é absolutamente todas, inclusive na dor, Ele está lá. Quando acontece alguma coisa que para você não é tão legal, Ele está lá, Ele está no controle. Por quê? Porque Ele age em todas as coisas para o bem. É que a nossa mente é tão limitada, a gente olha para o hoje. Jó, quando aconteceu aquela situação terrível, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, Cara, não tinha como ele imaginar, humanamente falando, o que ia acontecer no final. Mas se Jó estivesse hoje aqui, com certeza ele ia sofrer menos. Ele ia ler esse versículo e saber: cara, existe um propósito da parte de Deus, e Deus é meu Pai. Por mais que eu não entenda agora, alguma coisa vai acontecer. Pode ser difícil por alguns anos, mas vai acontecer algo. E nós sabemos, para quem já conhece a história de Jó, sabe que ao final, Jó, ele mesmo declara: antes
eu te conhecia de ouvir falar. Agora, Deus, os meus olhos te veem. Ele teve a oportunidade de conhecer esse Deus de forma mais próxima. Foi restituído de todos os seus bens em dobro. E várias outras coisas que ele recebeu. Mas com certeza o maior presente para Jó não foi a restituição dos bens. Foi poder falar, agora eu conheço de ver, de estar perto. E Deus age para o bem daqueles que o amam. E esse amor que Deus está falando não é o sentimento, é a decisão. Porque a Bíblia fala, quem ama, obedece aos seus mandamentos. Então o amor aqui está relacionado à obediência. Tem muita gente que fala, eu não sei qual é o meu propósito, eu não vivo o meu propósito. Mas vive debaixo de desobediência. Como que Deus vai agir se você não confia nele ao ponto de obedecer à vontade? Pessoas que vivem dando ouvidos para Satanás, se entregando aos vícios e de repente falam, mas eu comecei a namorar com essa pessoa e aí no nosso namoro infelizmente não deu para preservar a nossa santidade, eu parei de ir na igreja porque ele não queria ir na igreja, ele não curtia essa vibe, eu fui me afastando, mas ele era tão lindo, ela era tão linda, falava coisas doces, e aí de repente eu comecei a me entregar para ela por completo, começamos a ter uma vida de casal, mas sem ter a bênção de Deus, e ela foi me levando, fui me afastando, comecei a brigar com os meus pais, e era o príncipe, a princesa da minha vida, e de repente ela chegou com outra pessoa. De repente ela chegou do dia para a noite e falou, já enjoei, não quero mais. Aí você chora destruído, acabado, fica rebelde contra Deus, como se Ele tivesse feito algo. A vida é fruto de escolhas. Você decidiu viver debaixo da desobediência, então Deus falou, eu não posso agir aqui porque você não está confiando no meu agir, está desobedecendo, está querendo andar com suas próprias pernas, eu não tenho isso para você. Então a vida é feita de escolhas. Deus tem um propósito lindo para você, mas Ele espera que você diga sim, eu quero viver e eu vou viver. Por isso que é viva o propósito, de propósito, intencionalmente. E aí você pode me falar, né, Vitão, cara, beleza, entendi que você falou que Deus ele exige uma escolha, né, que Deus é fruto de uma escolha viver o propósito, mas cara, eu nem estava procurando o meu propósito, quando de repente eu encontrei, e hoje inclusive estou aqui servindo a Ele, e cara, eu não estava procurando, eu não estava buscando a Deus quando Ele me encontrou. Meio estranho isso então, né, porque Ele me dá o poder de escolha, mas existe uma diferença aí, nessa declaração ou nessa pergunta, porque realmente Deus ele intervém para, de forma soberana, se Ele quiser, porque Ele é soberano, revelar o seu propósito. A revelação do seu propósito Ele pode sim fazer de forma soberana. Você pode ter acesso ao seu propósito, a revelação dele, sem saber, sem procurar, sem estar pedindo. A revelação, o conhecimento, porque Ele nos ama demais para não compartilhar. Ele nos ama demais para guardar o plano que Ele tem para nós, então Ele revela, Ele faz questão de revelar, Ele faz questão de olhar nos nossos olhos e falar, olha Laura, esse é o propósito que eu tenho para você. Ele revela, Ele mostra com detalhes, é como se Ele chegasse para você e falasse, Laura, eu quero fazer uma obra incrível na sua vida, e olha só, eu vou te mostrar a planta aqui. Olha só as etapas da execução do projeto. A gente vai começar assim, vai fazer assim, tal, vai chegar depois na parte do acabamento. Aí eu vou fazer depois a parte do paisagismo aqui dessa obra. Aí eu vou terminar assim e você vai poder entrar, tá bom? Estou te mostrando. E agora a chave que a gente pode conectar com a frase que a vida é feita de decisões de escolha, porque Deus revelou. Mas aí vai depender de nós vivermos ou não. Esse é o de propósito, porque Ele revela e fala, vamos começar? Se você ficar quieto, ou se você disser não, Ele vai ficar ali, extremamente assim, angustiado, falando, não acredito, Ele tem que viver, Ele vai insistir. Nosso Deus é longânimo, tem longo ânimo, Ele vai falar mais umas 400 vezes, até onde Ele conseguir ter acesso no seu coração, mas Ele só vai começar quando você falar, sim, vamos para cima, e você começa a agir.
Quando eu estava meditando nisso, veio uma frase. O Espírito Santo me deu uma frase, e para quem gosta de postar frases no Instagram, se você quiser anotar, já estou concedendo aí para você os direitos autorais, tá bom? Pode anotar. A frase que ele me deu foi essa: o encontro pode ser inesperado, mas viver o propósito revelado é fruto da nossa decisão. O encontro pode ser inesperado, mas viver o propósito revelado é fruto da nossa decisão. E eu posso comprovar na Bíblia a verdade dessa frase, porque foi ele que me entregou. E eu quero que vocês acompanhem Atos 9, dos versículos 1 ao 20. Nós vamos ver alguém que viveu exatamente isso. Alguém que teve um encontro inesperado, teve a revelação do seu propósito, e ele tomou uma decisão. Essa passagem é bem conhecida, é a passagem da conversão de Saulo. E para os bons mestres de plantão, fala aí, Gui, já vou ajudar vocês, tá? Porque muita gente fala, nossa, antes Paulo se chamava Saulo, e Deus mudou o nome dele porque ele era um perseguidor e se tornou um implantador de igrejas. Gente, na verdade Paulo não mudou o nome dele, tá? Saulo era o nome hebraico dele, e vinha da origem de Saul, o rei. E como Paulo ele tinha uma ascendência hebraica, mas ele nasceu em Tarso, que era uma cidade gentia, então ele também era chamado por Paulo, que é o nome grego dele. Então são as mesmas pessoas. Não é igual Jacó, que era enganador, e quando Deus toca ele vira Israel, o soldado, o príncipe de Deus. Não é igual Abrão, que quando é tocado por Deus se torna Abraão, o pai de multidões. Não houve uma troca de nome, houve uma troca de coração, com certeza, mas é a mesma pessoa, tá? Então às vezes o pessoal fica preocupado, ai, nossa, falei o nome errado, Saulo. Pode falar, é o nome hebraico dele. Ele só mudou o nome dele, ou na verdade Lucas começou a escrever Paulo, porque Lucas era grego, então para eles era mais fácil ter identidade com esse nome. Tanto é que Paulo começa a ser mencionado com esse nome quando ele vai viajar para as viagens missionárias dele lá para os países gentis. Quando ele estava lá em Jerusalém pregando, todo mundo chamava ele de Saulo, inclusive o próprio Senhor Jesus, na passagem chama ele de Saulo. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ele homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então olha aí, que nós falamos, Paulo estava seguindo um propósito carnal. Ele tinha muita convicção, e nós sabemos que em vários outros textos ele fala que ele era um zeloso quanto à lei, um fariseu exemplar. Então ele achava que o propósito dele era servir ao farisaísmo, era ser um cara, era um membro do Sinédrio, que ia trabalhar, ia ser um religioso. Então ele falou, eu vou cumprir o meu propósito, mas um propósito carnal. Ele chega e fala assim, eu vou pedir cartas para ir cumprir o meu propósito, eu tenho que pegar essa galera que está falando desse Jesus, essa heresia, eu vou lá. Então ele estava seguindo o seu desejo, o desejo do seu coração, o desejo humano. E aí ele consegue as cartas, e aí ele vai para a sua viagem. E aí nós continuamos no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, aí nós temos o encontro inesperado. O encontro pode ser inesperado. De repente, Paulo, ou Saulo, ele não estava buscando isso. De repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu do cavalo, caiu por terra, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha aí a revelação. Jesus começou já a revelar primeiro a pessoa dele para Paulo. Então o propósito já começou a querer ser revelado, já teve um encontro inesperado. E aí Jesus continua: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, sem voz, travados, porque eles ouviram, mas não viam ninguém. E aí Saulo levantou do chão,
abriu os olhos, mas ele não conseguia enxergar nada, estava cego. E aí eles foram guiando Saulo até Damasco, a cidade que ele iria cumprir o seu propósito carnal. E aí ele está lá assustado, ficou 3 dias cego, não comeu, nem bebeu. Só que lá naquela cidade havia um discípulo chamado Ananias. E aí o Senhor visitou esse discípulo, foi até Ananias e disse: olha cara, é o seguinte, vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então Jesus estava falando para Ananias: eu já avisei que você vai chegar lá, já falei com ele, vai lá, revela o que eu vou te falar agora. E aí Ananias foi resistente, falou: Senhor, peraí, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse cara aí, ele é um malfeitor, olha o que ele tem feito por nós aqui em Jerusalém, ele chegou aqui, inclusive, ele veio para cá para prender os teus discípulos, ele veio para cá para inclusive me prender. Aí o Senhor disse a Ananias: vá. E aí vem a revelação do propósito eterno, a revelação: vá e diga a esse homem que ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Jesus revelou primeiro para Ananias: fala para ele a planta que eu tenho para a vida dele, revela o meu propósito para ele, porque ele estava seguindo dele, e vamos ver se a hora que ele colocar na balança, ele vai decidir viver o dele, continuar no dele, ou viver o meu. Então ele foi lá para aprender, e aí Jesus falou: na verdade eu te chamei para libertar os cativos, na verdade eu te chamei, Saulo, para levar o evangelho e o poder para todos os povos, não só em Jerusalém, você vai ser o porta-voz para as nações. E aí Ananias vai, obedece a ordem, vai lá até Saulo, ora por ele, as escamas caem, ele volta a enxergar. Ananias revela o propósito eterno, chega para ele e fala: você teve um encontro inesperado, não teve? Você estava vivendo o seu propósito, não estava? Então eu vim aqui para revelar o propósito eterno, o propósito de Deus para a sua vida, e esse é o propósito. Aí ele solta essa palavra, e aí que entra a chave da questão, porque o encontro ele pode ser inesperado, a revelação ela vem mesmo sem a gente querer, mas viver o propósito é fruto de uma decisão, porque quando Saulo ouviu tudo isso, olha o que ele fez, versículo 19, depois de ouvir tudo isso, depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e olha aqui, versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então ele recebeu a revelação do propósito e falou: é para já, conte comigo. E começou a viver o propósito, ele começou a dar os passos, não ficou só parado, ele não olhou a planta e falou: meu Deus, que coisa linda, você sonhou isso para mim, esse cara tão perseguidor, esse cara que é um lixo, para mim Jesus, você me chamou para viver essa coisa incrível e linda, eis-me aqui. E ele foi e viveu o propósito. Paulo agiu. Então, indo para a última parte da nossa mensagem, eu queria trabalhar com vocês 4 pontos importantes, porque a pergunta que está sempre na boca da galera, no coração da galera é: cara, então por que muitas pessoas têm dificuldade de viver os propósitos de Deus para suas vidas? Porque as pessoas têm dificuldade de viver esse propósito lindo, maravilhoso? Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quem não quer viver isso na sua vida? Se alguém chega para você e fala: você quer uma coisa boa? Você quer uma coisa perfeita? Você quer uma coisa agradável? Se alguém fala não, é alguém que está muito, muito machucado, que não tem mais nem prazer em viver. Mas é natural, não precisa nem crer para querer viver isso. É natural do ser humano querer coisas boas. E aí eis a questão, né? O famoso eis a questão, ser ou não ser, sabe? Os filósofos gostavam disso. Eis a questão, se nós sabemos de tudo isso, por que nós temos dificuldade de viver? E aí eu quero falar de 4 fatores principais. Primeiro, muitos não vivem porque estão ocupados demais, querendo viver o seu propósito, querendo viver o propósito que foi gerado no seu coração por você mesmo. Então assim, eu quero ser
jogador de futebol, e eu não quero nem ouvir se Deus está comigo nessa, se faz parte dele. Eu quero porque eu quero ser rico, porque eu quero ter dinheiro. Não, eu quero ser, eu quero ser um pastor. Nem foi ouvir se Deus te chamou para ser um pastor. Não, eu quero porque eu gosto de pregar, eu vejo o Negretão pregando lá, ele me inspira, eu quero ser igual a ele, eu vou pregar. Glória a Deus se for o propósito de Deus, mas ouça ele. Porque mesmo que você queira pregar, ser um pastor, se não for o propósito de Deus, vai dar ruim. Você vai ser um frustrado, porque Deus tem um propósito dele, que você pode desejar. Mas aí a consequência é que você vai conduzir o seu projeto. E nós temos um versículo lá em Jeremias 17:9. Olha o perigo de querer viver o seu próprio propósito. O perigo é que Jeremias nos revela no capítulo 17, no versículo 9. O coração do homem, não é o coração órgão, tá? É mais enganoso que qualquer outra coisa. É mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, em algumas versões, mas a palavra certa, a palavra final, é o propósito do Senhor. Então o nosso coração ele é enganoso, porque se o nosso coração ele não foi regenerado pelo Espírito Santo, se ele não foi transformado e tocado pelo Espírito Santo, ele ainda é limitado, ele vai ver o agora, não vai ver o futuro. Então muitos não vivem porque querem viver o seu próprio propósito. Segundo fator, talvez seja porque eles nem sabem qual é o seu propósito, né? Nós demos as definições, para que eu nasci? E tem gente que para aí, a vida inteira fica, para que eu nasci? Para que eu nasci? E fica, morre com essa frase, sem viver e sem saber o porquê. E eu vou ajudar vocês nisso. Primeiro, nós temos um propósito que é comum. Um propósito que é comum para todos. Todos têm um propósito que vamos dizer que é o propósito geral, que já está revelado na palavra, por isso que é geral. Qual que é esse propósito? Eu e você, nós fomos criados para a glória de Deus. Então se você está aqui, se você é um ser humano, se você está sentindo dor ao beliscar o seu braço, se você não é um animal, um outro ser, um ser espiritual, se você é um ser humano, você foi criado para a glória de Deus. Isso está lá em Isaías 43, versículo 7. Deus estava falando essas palavras através do profeta, e ele diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. De novo, a quem criei para a minha glória. Deus está dizendo, eu criei o ser humano para a minha glória, para refletir a minha glória nele, para ser um espelho da minha glória, da minha luz. Então esse já é um propósito geral. Outro versículo que nos dá essa certeza, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, entrem no Instagram, postem, joguem bola, saiam nos rolês, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, porque você reflete ela na sua vida. Esse é um propósito básico. Você ainda não descobriu o seu segundo propósito, vou falar que é o propósito específico, você já sabe o geral. No mínimo, você já foi feito para a glória de Deus, que já é absurdamente incrível, você refletir a glória dele. Mas nós temos um propósito específico, como Paulo teve. Paulo foi chamado por uma missão específica. E aí, obviamente que isso vem através do relacionamento com Deus, através do relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele vai trazer a revelação do seu propósito. Porque temos o propósito genérico, geral. Fomos criados para refletir a glória de Deus. Só que Deus vai escolher você para refletir essa glória em algum lugar, com algumas pessoas, com uma linguagem, com algumas habilidades, com alguns dons. Você vai estar refletindo a glória de Deus, só que de um jeito diferente, para pessoas diferentes, em lugares diferentes. Então, se Deus revelou para você que o seu propósito é ser um médico ou uma médica, pode ter certeza
que através dessa profissão, nas cirurgias, nos bate-papo com seus amigos, nos hospitais, nas clínicas, você vai refletir a glória, porque você é cheio dela, é cheio do Espírito Santo, e esse é o propósito para a sua vida: levar Jesus para a medicina, levar Jesus para as pessoas que estarão lá na maca. Esse é um propósito. Se Deus te chamou, se o Espírito Santo te chamou para ser um evangelista, alguém que vai percorrer as nações falando do Evangelho, pode ter certeza que onde quer que você vá, a glória vai refletir e as pessoas vão se render a Jesus. Se Ele te chamou para ser um pastor, um propósito específico, você vai refletir a glória de Deus para as pessoas, para serem capacitadas, cuidadas, potencializadas, porque Ele te chamou para isso. Se Ele te chamou e te deu criatividade para empreender, para fazer riquezas, você vai dar glória para Ele através das riquezas. Você vai contratar pessoas, você vai amar as pessoas, você vai ter uma conduta íntegra, santificada, que vai impactar as pessoas, porque o seu propósito, o propósito específico para a sua vida é ser um empresário de destaque, mas que antes de tudo nasceu para a glória de Deus. Então é assim que nós descobrimos o nosso chamado, conversando, se relacionando com o Espírito Santo, porque pode ter certeza que muito mais que você, Ele quer revelar o propósito, o plano perfeito, o projeto que Ele tem para a sua vida, se Ele já não revelou. Amém? Quem crê que vai sair daqui com o seu propósito revelado hoje? Amém? Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro fator, porque muitos, depois que recebem a revelação do propósito, não acreditam nele, se acham incapazes de viver, têm medo, porque realmente os planos de Deus, a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, então tem que nos assustar, porque é o nosso Deus compartilhando coisas grandes com a gente. Então, quando você ouve, vai assustar mesmo. Quando de repente você, que hoje mora numa periferia, que hoje está tendo dificuldades para conseguir estudar porque tem que trabalhar o dia inteiro, quando de repente Deus vem e fala para você: olha, eu vou fazer você se tornar uma referência no mundo acadêmico, você vai ser um professor universitário, e através da sua vida, jovens universitários vão receber o poder do Espírito. Quando você ouve isso, você assusta, porque você olha para a sua realidade natural, você olha com seus olhos naturais, mas cara, não tem nem forro na minha casa, hoje não sei nem se tem comida, e aí de repente você fala: Deus, como assim eu? E Ele fala: porque eu te escolhi, e eu vou me encarregar de fazer você viver cada um dos planos que eu estou falando para você. Então acredite naquilo que o Espírito Santo está falando para você, e tem que ser grande mesmo, tem que te impactar mesmo. Se hoje você nem fala inglês, e de repente Ele falou: você vai ser um missionário, você vai ser um evangelista, e eu vou te levar para países de língua inglesa, porque é a glória que precisa chegar lá, eles precisam da unção. Você fala: mas cara, eu nem sei o que é isso. Não importa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia nas palavras. Então é isso, se Ele te chamou, se Ele te levantou e falou: cara, você vai ser um profeta nessa geração, a sua voz vai ser uma voz profética geradora de destinos. Mas você fala: Deus, mas hoje eu estou no pecado, mas hoje eu não consegui vencer o meu vício, eu estou sujo, eu me sinto indigno. Ele fala: mas por isso que eu estou aqui, porque eu quero te purificar, eu quero te transformar. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então eu vim para você, para te curar e para revelar e fazer você viver os propósitos que eu tenho para você. Creia, então somente creia. Muitos não vivem porque não creem. A incredulidade é o fator que mais impede as pessoas de viverem sobrenatural. O que mais irritou Jesus, entristeceu Jesus, não foram os fariseus, foi a incredulidade humana. Quantas vezes Jesus fala: homens de pequena fé, por que duvidaram? Homens de pequena fé, Pedro, por que você parou de andar nas águas, Pedro? Vamos, tenha fé, Pedro, você poderia andar comigo e a gente dar uma volta aqui no mar Mediterrâneo, a gente poderia ir para outro continente andando sobre as águas, porque eu te chamei, Pedro, é pela minha palavra que você está andando, não é pela palavra dos outros, não é pela tempestade, não é por nada, Pedro. Nós devemos crer. A fé é a plena convicção das coisas que nós esperamos. A fé não é a plena emoção. Você não precisa se sentir corajoso, você precisa apenas crer e falar: eu vou viver porque Ele falou. Só por isso
Eu sei que hoje não tem nada a ver, não dá, mas se Ele falou, eu vou viver. É justamente e somente por isso. Então muitos não vivem, porque não ousam crer. Mas eu creio que não vai acontecer isso com ninguém aqui, amém? O último fator: muitos não vivem, muitos não conseguem viver, porque eles não agem, porque eles não dão os primeiros passos, porque eles não são intencionais. Por isso que o título é Viver de Propósito. Eu quero, igual Paulo, começou a pregar, começou a fazer. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo já falou para você: eu quero usar a sua voz como uma influência nos meios digitais. Eu quero que você comece a usar a criatividade para captar os públicos e conseguir ganhar elas para Jesus com mensagens reveladas pelo meu Espírito. E aí você se empolgou, mas você não fez nada, você não fez um vídeo, você não começou a desenvolver, começou a pensar em que postar em vídeos, como eu vou falar. Você não deu os primeiros passos e por isso que você não vive. Tem pessoas que Deus chamou para ser uma influência na política. Eu vou te levantar para levar a santidade, para levar o meu poder para esse lugar que hoje é visto como berço da corrupção. Mas você sequer pesquisou no YouTube o que um político faz. Você sequer foi querer se interessar porque o que uma Câmara de Vereadores faz, o que um prefeito faz, o que um deputado faz, o que um senador faz. Às vezes é mais fácil olhar e falar: mas eu não sei nada de política, enquanto nós temos um YouTube que tem cursos e mais cursos gratuitos para te ensinar tudo sobre política. Então nós precisamos dar os primeiros passos. Muitos vivem porque travam no medo e não dão o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Se Deus te chamou para ser um evangelista, se não chegou a hora de ir para as nações, faça como Paulo, comece pelo seu local de trabalho, comece pela sua casa, comece pela sua rua, comece por algum lugar. Seja fiel no pouco, porque assim Deus vai te confiar o muito. Ah, mas me falou que eu vou ser um influenciador, então quando eu tiver 100, 200, 1 milhão de seguidores, eu vou começar a falar. Você não foi fiel no pouco. Você está querendo se mover por aquilo que você vê, não por aquilo que você crê. Se Deus chamou para empreender, talvez ainda a sua empresa não vai ser a empresa mais conhecida do estado de São Paulo, a empresa mais conhecida no Brasil. Então talvez você tenha que começar na sua casa, fazendo com as suas mãos, do seu jeito bem caseiro. Mas por quê? Porque esse é o primeiro passo para que isso gere fé em você. A fé começa a ativar o sobrenatural, o mundo espiritual começa a mover. O seu propósito é o propósito de Deus, então não vai dar errado. E aí você começa a crescer e você começa a perceber que coisas acontecem, porque Deus age a favor para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem e colaboram, então as coisas começam a acontecer. Não é o acaso, é porque você está vivendo o seu propósito e o arquiteto perfeito está executando o seu plano, está executando o seu propósito. Mas você tem que começar a fazer, tem que dar os primeiros passos de ousadia, de coragem. Senão vai ser impossível viver. Eu quero encerrar contando para vocês o meu testemunho. Eu, por muito tempo da minha vida, tinha uma convicção muito clara do propósito que eu nasci para viver. Eu até achava que era de Deus, mas eu percebi que era um propósito bem carnal, bem humano. E até tinha Deus na parada, na minha concepção, na minha ideia. Então por muito tempo eu sou formado em Direito. E aí eu comecei a me interessar por essa área e eu amo o curso de Direito, eu amo o Direito. E aí eu comecei a me desenvolver, eu comecei a crescer, eu falei, cara, eu vou me dedicar aos concursos públicos, porque Deus me chamou para ser um juiz, para ser um promotor, eu vou me dedicar. E aí nessa etapa, eu já estava com a Fer, e eu compartilhando com ela os meus sonhos, falando, Fer, cara, a gente vai casar daqui a alguns anos, eu preciso saber se você está disposta a viver isso comigo, porque eu vou renunciar a muitas coisas. Eu vou ter que estudar muito, a gente não vai poder sair, não vai ter uma qualidade de vida, é sofrido esse caminho, mas vai valer a pena. Ou seja, eu estava como Paulo, pedindo cartas ali para os membros do Sinédrio, para querer ir lá prender a galera em Damasco.
eu estava agindo conforme o meu entendimento, o meu coração. E estava muito convicto disso, e fui diligente. Eu dei os passos, eu ralei, e comecei a estudar. Estudei por 3 anos, fui aprovado em vários concursos. Hoje eu sou um servidor público, tomei posse de um deles. Estava lá, e aí de repente, eu comecei a fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Comecei a dar mais atenção à voz do Espírito. Ele sempre falou, mas às vezes eu estava tão agitado, querendo viver o meu, que eu não parava para ouvir o dele, porque eu achava que era o dele, mas não era. E aí eu comecei a ouvir ele, comecei a ter os meus momentos com ele de secreto. Ele começou a me surpreender com a sua presença. Comecei a dar as famosas chapadas com ele. Eu falei, nossa, isso daqui é bom demais, que delícia ficar na presença dele. Ele começou a mudar coisas no meu coração, melhorar o meu caráter. Começou a me ajudar a vencer vários problemas que eu tinha de caráter. E aí eu comecei a caminhar, e de repente um dia eu estava em um culto lá na primeira igreja batista de Pirajuí, um culto de domingo de manhã. Estava ali adorando a presença, sentindo a presença, algo maravilhoso. E aí eu tive um encontro inesperado, como Paulo teve. Eu estava lá, né, continuei até aquele momento, era alguém que queria viver isso intensamente. Já era inclusive servidor público naquela época, mas eu falei, agora eu vou estudar mais ainda, porque eu tenho tempo. E aí, de repente, estava lá, eu e a Fer no culto, e aí o Espírito Santo me visita naquele culto, e aí ele começa a falar mais alto, e aí parece que só ele estava falando, eu só fiquei quietinho ouvindo. Aí ele mostrou um filme da minha vida, ele começou a me mostrar desde o começo, quando eu decidi estudar para os concursos, e aí ele foi me mostrando, eu sentado inclusive na mesa, foi algo assim surreal, foi uma das primeiras experiências que eu tive, sobrenaturais. E aí ele foi mostrando, ele avançou no tempo, ele começou a me mostrar como se eu estivesse já passando em vários outros. E aí chegou um momento em que, para quem é da área, quando você passa nesses concursos de juiz, você vai tomar posse, coloca algo chamado toga, um negócio assim que é preto e é vermelho. A Laurinha conhece, e os outros que são da área. E ele me mostrou, eu com essa toga, mostrou um papel que é o termo de posse. E eu tava com uma caneta assim, tipo, e eu vendo tudo isso, falei, meu Deus, cara, ele tá me entregando isso agora. E aí, a hora que eu fui assinar assim, parou. Aí, ele falou assim pra mim, lindo o seu sonho, eu amo o seu sonho, eu amo, você é sonhador. Mas posso falar algo pra você? Posso compartilhar o meu sonho com você agora? Posso compartilhar o meu propósito com você agora? Ele pediu. Aí eu falei, pode. E aí ele começou a mostrar o meu propósito de vida. Você não vai ser juiz, você vai fazer muitos juízes, você vai discipular muitos juízes. Você não vai ser promotor, você vai cuidar de muitos jovens que serão promotores, pessoas que serão promotores. Você vai dedicar sua vida para outras pessoas. Você vai capacitar e empoderar essas pessoas com aquilo que eu vou colocar sobre você. Você vai cuidar de vidas. Eu te chamei para isso. Só que quando ele falou isso para mim, eu preciso falar para vocês, eu nunca senti tanta alegria no meu coração. Ele mudou meu coração, ele mudou a minha mente. Igual aconteceu com Paulo. Alguém que na hora que ele falou, já saiu correndo para falar de Jesus. Porque eu comecei a chorar, um choro que não dá para se explicar, um choro de alegria. Comecei a chorar e falar, é isso, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Para alguém que, para aqueles que me conheciam, se vocês perguntarem para a Fer ou para alguém que me conhecia antes disso, eles falavam, se um dia o Vitor desistir dessa vida, é porque foi Deus. Eu não imagino, eu era tão fissurado nisso, eu era tão assim, apaixonado por isso, sabia tudo, era dedicado, sabia mais português que professores de português, que eu queria chegar nesse objetivo. E as pessoas falavam, cara, meu primo inclusive, que estava pregando nesse culto, ele me conhecia, e quando eu falei isso para ele, ele falou, cara, eu não vou falar nada, porque só Deus podia fazer isso, não tem como eu duvidar. Porque eu lembro que antes disso, quando eu cogitava, eu pensava em não ser isso, me dava um desespero. Às vezes eu falava assim, Deus, se eu não viver esse propósito, ai, me prepara porque eu não vou conseguir. E assim, ó, pá, no estalar de dedos, com uma revelação dele, um encontro inesperado. E ele falou, quer? Ele me mostrou, ele me tocou e falou, quer? Eu poderia ter falado, não, eu quero o outro. E talvez eu estaria vivendo, mas com certeza
o meu coração não estaria tão feliz como ele está hoje, não estaria tão realizado como ele está hoje. E eu compartilhei isso para que você se inspire a viver o propósito dele. A sua história não é igual à minha. Não é igual à minha. Mas o meu Deus, o Espírito Santo que falou comigo aquele dia, é o mesmo que vai falar com você hoje. Se coloque de pé no seu lugar. Concentrasse agora na doce voz do Espírito Santo, porque quando ele me entregou essa mensagem, ele falou que ele iria revelar propósitos e ele iria desenterrar propósitos que ele já revelou e as pessoas deixaram de acreditar e não estão vivendo. Então hoje é o dia para você deixar ele tocar o seu coração, deixar ele falar com você, deixar ele revelar o propósito. Não tenha medo do que você vai ouvir, porque é um Deus grande demais que está falando com você. Então eu não quero que você olhe para as circunstâncias do hoje. Eu quero que você ouça a voz daquele que é o alfa e é o ômega, aquele que é o princípio e é o fim, aquele que com a sua palavra gera. Deixa ele mudar o seu coração, porque se ele fez comigo e com várias pessoas aqui, com certeza ele quer fazer com você. Deixa ele abrir os seus olhos para você ver o projeto que ele tem para você. Deixa ele te mostrar, deixa ele te capacitar, deixa ele te encher de esperança, porque quando ele me falou isso, ele falou que ele vai revelar propósitos justamente para pessoas que não estão vivendo isso hoje. Então, por exemplo, ele vai revelar para você que você vai ser uma referência para falar com pessoas casadas. Ele vai te levantar, você nem é casado ainda, mas vai ser uma referência para falar com pessoas casadas, com pais e com mães. E hoje você fala, cara, mas eu nem tive um pai, eu nem sei o que é o amor de pai terreno, eu fui abandonado, como eu vou ter propriedade para falar sobre isso? É porque ele justamente faz isso. Ele gera em você coisas que o homem não gera, ele gera em você coisas que as circunstâncias não geram. Ele é um Deus que faz coisas impossíveis. Então, se ele está falando coisas como essa para você, não olhe para o hoje, não olhe para o seu passado. Ouça a voz e diga: eu quero viver isso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Deixa ele gerar isso em você. E quando ele começar a gerar isso em você, deixe a alegria te contagiar. Adore ele mesmo, é maravilhoso quando nós temos a revelação desse propósito. É incrível, dá vontade mesmo de chorar, dá vontade de gritar, porque você fala, cara, Deus, eu não acredito que você me chamou para ser tudo isso. E é Ele mesmo que te chamou, porque Ele tem planos maiores do que o seu. Deixa Ele compartilhar. O seu sonho é lindo, o seu plano é lindo, o seu coração é lindo, mas deixa que o dele venha sobre você. Deixa Ele confirmar o seu chamado. Deixa ele se hoje ele vai te chamar para ser um pastor, uma pastora, um mestre, uma professora.